Fala, galera! Ó, estamos de volta. A galera tá curtindo pra caramba os vídeos. Então a gente vai continuando aqui, vai fazendo os vídeos. Em rodadas longas assim é mais fácil. Rodadas curtinhas não sei se a gente vai conseguir, porque acaba domingo, já tem que analisar na terça, aí fica um pouquinho mais complicado, mas vamos ver. Não vou prometer não. E queria falar duas coisas pra vocês. Primeiro, deixa o like, comenta aqui se você está gostando dos vídeos. E segundo, é a oportunidade de você conhecer melhor o meu trabalho de perto, mais no detalhe. Estamos com uma degustação de R$2 por 3 rodadas. Isso mesmo, rodada 8, 9 e 10. E você vai ter acesso a todos os materiais privados, a live técnica, aos times, às análises, a tudo. Informação, tudo isso por R$2 nas próximas 3 rodadas. Você paga R$2, não é R$2 por rodada, tá? Você paga R$2 e você já compra o pacote da 8, 9 e 10. E após o período de degustação, ou seja, após a rodada 10, você tem 50% de desconto no plano. É como se estivesse adiantando o preço do turno, né? O turno fecha 10 rodadas depois, a gente está adiantando, e você paga R$ 69,90 para você ficar da rodada 11 até a rodada 38. É uma das maiores promoções que a gente já fez aqui no plano, e justamente porque a gente quer trazer mais clientes e mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho, que a gente já tem feito boa parte aqui de graça. Então, duas coisas você tem que fazer: dar um like e comentar. E caso você queira participar da degustação, o link vai estar aqui embaixo. Você vai entrar, vai ser mandado direto para um WhatsApp lá do suporte, e eles vão falar o que você pode fazer. Beleza? Bom, vamos partir aqui para os goleiros. Galera, como a gente sempre começa, olhando aqui o posição, as probabilidades de gol. Lembrando que isso daqui, tudo aqui é um cálculo matemático, é uma probabilidade. Então ele faz cálculo de força de ataque, força de defesa no momento atual, algumas situações que acontecem. Pode ter algumas discrepâncias pelo início de campeonato, ele não leva em consideração se os times foram titulares ou não foram titulares. Então tudo isso aí acaba afetando um pouco o cálculo, e é por isso que nem toda visão matemática aliás, nem toda não. Realmente, nenhuma visão matemática é 100% fidedigna naquilo que você quer fazer. Então você tem que... Toda visão matemática que você faz, que é uma visão quantitativa, você tem que fazer uma visão qualitativa, tá? Eu aprendi isso na 6ª, 7ª série com um professor de física. Ele falou para mim o seguinte: que se você olhar pela média, a média é o cálculo exato mais inexato que existe. Porque se eu comi 10 pães e você comeu 0, aqui vai dizer que cada pessoa comeu 5, mas na verdade teve uma pessoa que comeu 10, né? Para você fazer a média, mais ou menos, quantos pães você precisa, ok, você vai ter certo. Mas quanto que cada pessoa comeu, isso daí tá errado. Então, por isso que todo número que vem, toda matemática, você tem que fazer um qualitativo, beleza? Então vamos lá. Em função disso, apareceram nomes aqui interessantes. Existem 4 jogos, tá, que os times estão passando de expectativa de 2 gols. Isso é interessante, Pela primeira vez assim nessas rodadas, você tem mais de 2 times com uma expectativa bem alta, passando de 2 gols. Então você tem Goiás com 2.1, São Paulo com 2.0, Fortaleza com 2.1, Corinthians com 2.2 e Atlético Mineiro com 2.6. Então quem puxa a fila aí do time de maior expectativa de gol é o time do Galo com 2.6. E aí atrás vem Goiás, São Paulo e Fortaleza, 2.1, 2.0. Logo depois vem o Corinthians, na verdade, desculpa, 2.2. Então você vem, Galo, Corinthians, Goiás, Fortaleza, São Paulo, e ainda tem o Inter aqui no 1.9, quase 2. Então você tem aqui uma expectativa de 6 times bem próximos ou acima, de 2 gols de expectativa. E você ainda tem aqui correndo por fora o Cuiabá no 1,5, que é ali no meio do caminho. Então, se espera um gol do Cuiabá, talvez não saia o segundo, tá? Desses times aqui, eu só tenho um pouco de receio do Goiás, 2.1, o Goiás
Contra o Flamengo, por exemplo, não fez absolutamente nada. Jogando em casa, pode ser que vá para cima do Bragantino. O Bragantino realmente tem uma defesa que vira e mexe e leva gol. Mas não sei se dois, assim, né? O Bragantino saiu da Libertadores, agora o foco é 100% no Brasileirão. Então acho que esse confronto aqui é um confronto um pouco mais perigoso, tá? Pra gente olhar aqui para goleiro, né? E pensando, o Bragantino com 0,8, né? É mais complicado, tá? Então, goleiros do Ceará, do Juventude, América Mineiro, Avaí e Atlético Goianiense correm um risco de sair com 2 gols. Tá? Então você tem que fazer isso na conta. Se a expectativa de defesa for tipo 7 e ele fizer -2, aí beleza, você tá fazendo 5. Né? Mas se for 6, aí você já vai fazer... Menos 5 não, você vai fazer 5. Se você vai fazer 4. Então tem que medir essa expectativa. Se for 4, 5, aí você já vai fazer 2 pontos. Por isso que é o qualitativo que a gente vai fazer. Tá? Avaí e Atlético Goianiense, junto com o América Mineiro, são os times de menor expectativa de gols. Avaí é a menor disparada, com 0,4, bem abaixo de 4, tá muito próximo de 0,1, né? Então realmente assim, aqui aparece o Galo com boa chance de segurar o saldo, com 66%. Corinthians e Inter seguem logo atrás, na casa de 48 e 50, né? E aí vem Coritiba e Goiás. Coritiba eu tenho minhas dúvidas, acho que faz até sentido que o Botafogo está mais perto de 0,8. O Botafogo praticamente faz gol em todos os jogos. Coritiba é um time que vem levando gols. E o Bragantino acho que também está aqui, Goiás a mesma coisa. Então acho que ficaria aqui real nesses 3 aqui a princípio, tá? Talvez aqui um Fortaleza, tá? Mas aqui a gente está olhando o Poisson. Então, pelo Poisson, a gente tem aí mais ou menos 5 times com uma expectativa muito alta de gol, pra gente medir se o goleiro vale a pena ou não, e 3 times com uma expectativa bem mais baixa, sendo que um time tá bem lá embaixo com 0,4. E, obviamente, que é esse mesmo jogo, o Atlético Mineiro se espera 2,6, ou seja, quase 3. Então, naqueles outros times, daqueles goleiros lá que você estava fazendo o cálculo de 2 gols, pro Avaí você já tem que fazer entre 2 e 3. Beleza? Aí vamos pra visão mais próxima, né? Deixa eu pegar aqui a visão mais próxima. Aqui. Que é a visão que a gente usa, né? Fazendo o cálculozinho lá das odds, né? Fazendo as probabilidades. Então, ó, aqui, ó, Atlético Mineiro também aparece com 65%. Então tá bem em linha o Poisson com isso. E aí eu coloquei um mais no Atlético Mineiro, que teoricamente, né, pelas casas e pelo Poisson, o Atlético Mineiro é o time mais favorito para segurar esse G nessa rodada, tá? O que vem ali com mais é sempre que eu falo para vocês, é o que está entre 50% e 60%. A gente coloca um mais porque a expectativa está equilibrada, né? Então você tem tanto um SG quanto um SG tá bem equilibrado, mas são os times que têm potencial, né? O Atlético Mineiro está mais porque está acima de 50%, então tem mais chance de segurar o saldo do que perder. E aqueles Fortaleza, Corinthians e Internacional estão ali com 50%, então estão maisinho, né, alavancado um pouquinho. E o mais ou menos tá um São Paulo aqui com 48%. Já está abaixo de 50%, ou seja, tem 52% de chance do São Paulo não segurar esse G. Então ele tá mais para não segurar do que segurar, então fica um mais ou menos aqui. E um mais para menos, Palmeiras, Cuiabá e RB Bragantino. Palmeiras é um time que segurou SG em praticamente todos... praticamente não. Segurou SG em vários jogos da temporada. Vem aí de bons jogos ali sem tomar gol, inclusive. Tem uma defesa bem organizada, mas é um clássico contra o Santos, aí fica realmente mais difícil a gente pensar num defensor do Palmeiras. E ainda mais o goleiro, né, nessa situação. Ainda mais... precisaria de muita defesa, né? Enfim. Então, de cara aqui a gente tem nosso top 4. Se a gente for botar um top 5, ficaria Galo, Fortaleza, Corinthians, Internacional e São Paulo. Galo também com uma expectativa bem alta. Ó, lá tá 2,6. São Paulo tá 2,0. Internacional tá 1,9. Fortaleza 2,1, Corinthians 2,2,
Flamengo aqui tá mais ou menos, ele tá 1.2, Palmeiras e tal. E aí você vê, ó, que tá bem em linha. O único que ele tá jogando para baixo é o Goiás, que foi o que eu falei, né? Quando você coloca a visão mais do RB, com time titular, né, com foco no brasileiro, né? Então ele acaba derrubando, mas São Paulo tá lá, Fortaleza tá lá, Corinthians tá lá, Galo tá lá, Inter tá lá. O Cuiabá também tá bem abaixo. E aqui você tem uns mais ou menos, que são Flamengo, Palmeiras, RB Bragantino e menos aqui um Curitiba. Lembrando que isso aqui é a probabilidade de 1,5 gols. Não está falando da probabilidade de 1 gol. Está falando de 2 gols ou mais. Então, Galo, super favorito a saldo de gol, ia fazer 2 gols ou mais. E aí, a fazer 2 gols ou mais, você ainda tem São Paulo, Inter, Fortaleza, Corinthians e por aí vai. Beleza? Então a gente já fez essa introdução para a gente falar de goleiro. Tá? Então, aqui de cara, a gente já coloca o Everson, já coloca o Maxi Wolof, já coloca o Cássio Barradonelli, né? Não sei quem vai jogar, já coloca o Daniel, né? Nessa brincadeira, e a gente coloca o Jandrei, tá? Então, esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, são esses 5 goleiros que aparecem pela questão de SG, tá? E aí a gente vai ver agora os outros números para ver se surgem mais oportunidades, tá? Nessa rodada, galera, eu trouxe para vocês mais Excel, mais planilha. E eu acho que é interessante eu trazer sempre para vocês, porque eu sou realmente eu me considero um analista, como eu sempre falo, sou um analista de fantasy, e não dá para você analisar sem números, não dá para analisar sem tabela. Então, não vou abrir aqui a tela do Cartola, eu vou trazer para vocês o que eu uso, minha ferramenta, minha forma de trabalhar, os sites que eu uso, né? Então, como eu sempre falo, se você está aqui por indicação, é quase praticamente uma aula que a gente está passando para vocês de quais são as melhores opções, com os números apoiando a gente, com as qualificações e chegando depois em 5 nomes para que vocês entendam que podem ir bem na rodada, né, fazendo ali as qualificações, as devidas qualificações. Se você quiser time pronto, eu aconselho você a ir para outro canal, né, que tem um foco maior nisso. Aqui o nosso foco sempre vai ser maior na questão de estudo e números. Vamos lá, o que é isso aqui? Para quem me acompanha sabe que eu uso a recorrência sempre ao meu favor. O que é recorrência? Algo que ocorre de forma recorrente. Se você ainda não entendeu o que é recorrência, é só você vir aqui no meu canal, ver os vídeos que tem aqui. Eu não sei colocar aquela coisa, bota o videozinho aqui, né? Não sei. Então vai no meu canal, em algum lugar ali dos vídeos tem um vídeo sobre o que é recorrência, que você vai entender. Aqui, galera, recorrência, a gente sempre fala recorrência de cedido, né? O time que está cedendo de forma recorrente um certo scout, uma quantidade de pontuação. Só que para goleiro, eu parei e pensei assim, cara, se eu olhar a recorrência do goleiro que conquista, né? Porque a gente vê muita coisa de conquistado, o atacante que conquista gol, o meio que conquista gol. Isso daí é meio aleatório, né? Porque para você conquistar, alguém tem que ceder. Só que no goleiro, se o goleiro está conquistando defesa, é porque a zaga está cedendo oportunidade de finalização. Então no goleiro, além de eu olhar a recorrência dos cedidos, eu vou começar a olhar, passo a olhar também a recorrência de conquistados. E aí, qual que é a lógica, né? Aqui, ó, na minha base zona, né, que eu fiz, qual que é a minha lógica, tá? Aqui, ó, para vocês verem. Se DE for maior ou igual a 4, ele vai me colocar aqui como 1. E aí, quando eu trago ele para cá, é a quantidade de vezes esse 1 aqui que esse goleiro, que esse time, né, algum goleiro desse time fez 4 ou mais defesas diante das 7 rodadas que tiveram até aqui, tá? Então, diante das 7 rodadas, eu tive 4 goleiros com muitas defesas conquistadas, ou seja, 4 ou mais defesas. Por que 4 ou mais? Cara, porque se o cara fizer 4 defesas e tomar um gol, ele sai com 3 pontos. Não é bom, mas também não é ruim. Porque se eu botasse 6, praticamente a gente não ia conseguir ver nada. Então é bom a gente dar uma olhada nos que estão cedendo 4, porque se tiver alguma oportunidade de saldo, ou algum jogo que ele vai enfrentar alguém, né, que acaba tendo cedendo bastante, a gente faz o match.
beleza? Então, quais são esses 4 goleiros que até agora, né, praticamente todos os jogos, eles acabaram conquistando 4 ou mais defesas? Goiás, tá? 6 de 7 jogos, a gente tá falando de 80% dos jogos, o Tadeu saiu do jogo com 4 ou mais defesas. O Jailson, tá? Ah, e aqui, galera, eu tô falando dos últimos 5 jogos, desculpa, eu tinha falado 7, mas eu tô falando dos 5. A gente pode até estender aqui pros 7, mas eu acho que vale a pena a gente botar os últimos 5 aqui por enquanto. Então, nos últimos 5, o Tadeu, em 4 de 5 jogos, o Tadeu saiu com 4 ou mais defesas. E quando você olha aqui, ó, o Tadeu só teve um jogo que o Tadeu não saiu com 4 ou mais defesas. Jailson, os últimos 5 jogos, cara, todos eles o Jailson fez 4 ou mais defesas. Tá certo que o América Mineiro tomou gol também na maioria dos jogos, mas é um time que tem deixado chutar bastante. E o Jailson está se virando nos 30. Então, 4 defesas ali tá bem categórica. Mesma coisa do Tadeu, somente um jogo o Jailson não saiu com 4 ou mais defesas. Bragantino, nos últimos jogos que fez, o último jogo não contabilizou, então a gente está falando aqui de 3 de 4 jogos, o goleiro do Bragantino conquistou 4 defesas ou mais. E o Fluminense, que dos últimos jogos que fez, né, em 4 de 5 jogos, e não é à toa que depois que o Diniz chegou isso daí começou a acontecer, mas nos últimos jogos que fez, de 4 de 5 jogos, o goleiro do Fluminense saiu de campo com pelo menos 4 defesas, tá? Isso olhando o geral. Então, galera, a gente já tinha falado do Everson Daniel, o Wallaf, Cássio Donelli e Jandrei mais para SG, e a gente vai complementar com esses goleiros de recorrência conquistada. E depois a gente faz a qualificação. Então, quais são os goleiros? A gente tem o Tadeu, com uma recorrência de 80%. A gente tem o Jailson, com uma recorrência de 100%. Lembrando que recorrência, eu estou falando aqui nesse sentido, recorrência conquistada. A gente ainda vai falar da recorrência cedida, tá? Então eu tenho o Tadeu conquistando em 80% dos últimos jogos 4 ou mais defesas. E lembrando, não é defesa difícil. Então eu não estou falando assim, o Tadeu é o mito. Não é isso. Quando eu falo que nos últimos 4 de 5 jogos o Tadeu saiu com 4 ou mais defesas, como é uma defesa simples, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: os times que enfrentam o Goiás estão tendo oportunidade de, pelo menos, fazer 4 finalizações ao gol. Correto? Porque se ele defendeu, isso fora os gols, né? Porque se o Goiás, por exemplo, no último jogo, o Tadeu fez 4 ou mais e tomou um gol. Então, tipo, 5, 6 bolas foram no gol. Aqui eu tô só falando das que ele defendeu, tá? Então, eu tô dizendo que o time, né, o time adversário tem finalizado bastante contra o Goiás, tá? Então a gente tá botando aqui o Jailson com 100%, né? Todos os últimos jogos o Jailson fez 4 ou mais defesas. Tadeu com 80%, Cleiton e o Fábio, tá? Cleiton com 75%, Fábio com 80%. Quando a gente traz essa visão para o mando de campo, e é obviamente que é importante a gente trazer o mando de campo, a gente tem alguns nomes também que surgem. Tadeu aparece de novo, ó, em todos os últimos jogos que fez em casa, né? Nos últimos 3, em 100% deles saiu acima de 4. Aparece aqui, ó, o Corinthians. Por incrível que pareça, o Corinthians jogando em casa nos últimos 3 jogos que fez, ó, vou até colocar lá no escala 10 para vocês terem uma noção. Deixa eu colocar aqui no escala 10. O meu computador tá aqui embaixo e o mouse é sem fio e fica às vezes travando. Ó, o Cássio, de acordo com o mando, ó, 6 defesas contra o São Paulo, 6 defesas contra o Fortaleza e 6 defesas contra o Avaí. Então, 100% dos jogos que o Corinthians fez em casa, neles o Cássio fez 4 ou mais defesas. Nesse caso aqui foram 6, tá? Lembrando que o Cássio pode, né, não jogar, e tem o Donelli, então tem todos esses pontos aí. Então, o Cássio, que a gente tinha colocado lá em cima, né, por SG, a gente acrescenta a ele a recorrência conquistada no mando de campo, ou seja, em casa, de 100%, tá? O Tadeu, a gente já tinha falado, ele já está com uma recorrência alta, óbvio que está em quase todos os jogos, então a recorrência dele em casa ou fora de casa seria alta também. E o Daniel a mesma coisa, ó. Daniel a gente tinha falado, o Daniel em 2 de 3 jogos, né, que fez,
Cadê o Daniel aqui? Ó, ele conquistou 6 num jogo, 4 no outro. E contra o Fortaleza, aqui foi somente 2. Só que tomou gol aqui em 2 de 3 jogos. Tá certo que o jogo é contra o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense fora de casa, em 2 de 3 jogos não fez gol. Então o Daniel, além do SG lá que a gente mostrou, também tem uma recorrência interessante de 67%, tá? Quando a gente olha da galera jogando fora de casa, aí surgem vários nomes, né? E isso é bem normal, tá? Porque o time que é mandante, ele geralmente ele acaba sendo mais bombardeado. Então entra o Ronaldo com uma recorrência, e aqui eu tô olhando fora de casa, tá? Vamos lá, ó. Quando eu olho o Ronaldo fora de casa, ó, todos os jogos do Ronaldo, tá? Todos os jogos que o Ronaldo fez, ele fez 4 ou mais defesas. Contra o Atlético Mineiro foram 7, contra o Cuiabá foram 4 e contra o Bragantino foram 5. Aí o que eu falo para vocês, ó, Cuiabá foi o A1, ele saiu com 3 pontos. Ah, isso é importante a gente olhar para ver se o goleiro tem potencial? É óbvio que é muito importante. Eu estou te trazendo aqui o Ronaldo, que é um goleiro que vem, né, fazendo muitas defesas. Só qual que é o problema? Cara, acaba tomando gol o tempo todo, 2 ou mais gols, né? Só contra o Cuiabá que foi 1. Se não pegar um time que tem um potencial muito grande de defesa, de ceder defesa, ele vai acabar fazendo uma pontuação mais pífia na casa de 1, 2 pontos. Mas é um goleiro que não negativo, tá? Então entra aqui Ronaldo, o Jailson, que a gente tinha colocado na recorrência lá de cima, de 100%, jogando, né, fora de casa, em 3 de 4 jogos, ele fez acima de 4, sendo que nos últimos 3 jogos que o Jailson fez, ele passou de 4 pontos, fez 4 ou mais. E aí o Jailson é interessante, porque o Jailson tomou 3 gols do Santos, mas de resto tomou 1 gol do Galo, tomou 1 gol do Coritiba, né? Então é um time que teoricamente está levando gols, mas não está sendo goleado, né? E contra o Corinthians não é um time que a gente olha assim e fala, pô, o Corinthians está metendo gol adoidado, né? Mete 1. Aí beleza, contra o Avaí foram 3. Mas eu acho que esse jogo pode ter uma expectativa de 1, 2 gols. O Jailson pode trabalhar bastante, pode fazer aqui suas 7 defesas. E se perde o SG, pode fazer uns 5 pontos. Tá? Então o Jailson, além de ter a recorrência de 100% nos últimos jogos que fez, tem uma recorrência de 100% nos últimos 3 que fez no mando de campo, ou seja, fora de casa. E só em um jogo que fez fora de casa, o Jailson não fez 4 defesas. Tá? No mínimo tem feito 4 defesas. Eu não vejo assim o Corinthians fazendo 4 gols, eu vejo o Corinthians fazendo 1, 2, e aí pode ser uma oportunidade para o Jailson fazer 7, 6 pontos, e aí sair com uma pontuação interessante, mesmo perdendo o saldo de gol. Eu acho um goleiro bem interessante para a rodada, principalmente para quem está jogando Cartola Express ou outras ligas, você fechar uma defesa, sei lá, como a do Galo. O Express você pode colocar 5 jogadores. Você pode colocar uma defesa do Galo e colocar o Jailson ali no gol. Porque você vai ter a opção de colocar o Hulk, né? Deixar o Hulk, ou colocar o Nath, ou colocar enfim, outros jogadores do Galo. Fecha a defesa e você tem um goleiro que pode pontuar na casa de 5, 6 pontos sem SG. Vai que, né, o América Mineiro segura esse SG e aí eu acho que o Jailson pode explodir, fazer 11, 12 pontos. Tá? Então acho que é legal a gente pensar aí no Jailson para esta rodada. Goleiro do Bragantino também aparece aqui, né, com 100%. A gente já tinha falado do Cleiton na recorrência de 75%. Jogando fora de casa tá batendo 100%. Goleiro do CAP 67% e goleiro do Juventude também 67%. Então, ó, entraram Jailson, Tadeu, Cleiton, o Fábio, né, da recorrência conquistada, Ronaldo do Atlético Goianiense e tem o César aqui do Juventude também. Fora o Daniel, que está com uma recorrência de 67%, e o Cássio Donelli, que está com uma recorrência de 100%. Na verdade não é o Cássio, é o Corinthians, né, como um todo. A gente já vai começar a fazer a qualificação. A gente já tem aqui, ó, 3, 6,
9, 11 goleiros que a gente viu que tem algum potencial, seja de saldo de gol, seja ele de defesa, tá? Agora vamos ver a recorrência cedida, né? Que é a recorrência de defesa, né? Que os times vêm cedendo. Ou seja, quando eu falo recorrência cedida, né? Aqui são 4 defesas ou mais, por exemplo, eu estou falando do Palmeiras. Vou dar um exemplo aqui, ó. O Palmeiras, nos últimos 5 jogos, que fez... Deixa eu pegar aqui... Ó, o Palmeiras nos últimos 5 jogos que fez, o do Flamengo não entra, mas em todos eles, tá? Em todos eles, o Palmeiras cedeu 4 DEs ou mais. Ou seja, o time teve pelo menos 4 FDs ou mais. Contra o Corinthians foram 4. Contra o Palmeiras foram 4. Aliás, contra o Fluminense foram 4. Contra o Bragantino foram 5 e contra o Juventude foram 7. A diferença é que o Palmeiras vem fazendo muitos gols, pelo menos um gol, 2 ou mais. Então, por mais que seja um time que está cedendo, né, tá 100/100 aqui, o João Paulo, ele se torna até um nome interessante, né? A gente não tinha pensado no João Paulo. Ele se torna um nome interessante porque é a maior recorrência de defesa, tá? Cedida. Mas acredito que o Palmeiras faça um gol e é um clássico, pode ser até mesmo que o Santos se feche de uma forma que o João Paulo nem receba a bola. Então ele já vai entrar, mas eu já vou cortar aqui o João Paulo, tá? Já vamos aproveitar para ver se tem algum outro nome, ó. Coritiba, 80/100. Vamos lá no Coritiba. Lembrando que o Botafogo não tem ali uma expectativa alta de saldo, nem o Gatito está conquistando muito. Ó. O Coritiba também, ó, bombando nas defesas cedidas, né? Só um jogo aqui contra o Galo que não fez. Jogando aqui, ó, contra o Fluminense foram 5, contra o Avaí foram 4, contra o América Mineiro foram 7 e contra o Atlético Goianiense foram 6. O Gatito, eu acho que pode ser um nome interessante também. Vamos colocar ele na lista aqui. Porque o Botafogo tá jogando ali de forma meio burocrática. É um time que não tem levado muitos gols, tem levado um gol, pelo menos. E como tem uma recorrência boa, não acredito que não saia com SG, mas se tiver 4 ou 5 defesas, o Gatito já pode fazer 3 ou 4 pontos, tá? Então vou deixar o Gatito aqui na agulha. A gente está incluindo ele a nossa lista, tá? Perdão, mas aí tu vai falar de todos os goleiros. Não, a gente vai mostrar o que tem potencial e depois a gente faz os cortes. Beleza? Ó, Goiás, fora de casa, tem cedido defesa. São Paulo, fora de casa, tem cedido defesa. Fortaleza, fora de casa, tem cedido defesa. Ceará, em casa, né? Ceará em casa, fora de casa, tem cedido defesa. Botafogo também está cedendo. Flamengo está cedendo bastante, né? Isso a gente já sabe. Avaí está com 60/67, ou seja, está cedendo também, e o Galo também. Então, vamos lá fazer os cortes. Primeiro, o Atlético Mineiro está entre 2 a 3 gols. Então não adianta eu colocar aqui alguém do Avaí, porque por mais que faça 5, 6 defesas, se tomar 2, 3 gols, não vai adiantar, vai fazer 2, 3 pontos. Então, a gente está procurando ali os 4, 5 pontos, né, alguma coisa do tipo. Então, de cara, eu já vou desconsiderar o goleiro do Avaí, tá? Mas, como eu já tinha falado da questão do SG, e o Avaí também tem saldo de gol, o Everson ele vai para o topo da nossa fila. Então ele é o goleiro top 1. Tá? O Daniel, quando você pega aqui o Atlético Goianiense não está cedendo defesa. Não está cedendo defesa. Tá? Então tem que ficar ligado nisso dali. O América Mineiro também não está cedendo defesa. Juventude também não está cedendo defesa. Então, tirando o Everson, que tem a chance de SG e a chance de pontuar com defesa, porque o Avaí, mesmo jogando contra times mais fechados, tem finalizado, Daniel, Cássio e o Olaf são goleiros um pouco mais para saldo. Não quer dizer que eles não façam DE, podem fazer. Aqui a gente está falando de 4 DEs ou mais.
pode ser que o Fortaleza faça 2, 3, né? Na casa de 2, 3. A gente está buscando aquele goleiro ali que pode realmente fazer uma pontuação bem interessante, seja ela só de pontuação ou seja fazendo as junções de saldo de gol, tá? Jandrei, tá? Do São Paulo, tem uma recorrência aqui ok, Ceará cedendo 67% ali das defesas, se torna um nome interessante. América Mineiro pega um time que não está finalizando, mas é um time que está dando espaço. Então o Jailson entra naquela recorrência 100%. Tadeu do Goiás, Bragantino também não está cedendo tanto, mas o Arthur volta e tal. Então, beleza. Vamos fazer nossos cortes. Primeiro, cara, eu acho que o Tadeu realmente vai trabalhar bem, mas a gente não sabe como o Bragantino vem. O Bragantino com o Arthur, com o Ítalo, com... não sei se o Johan... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se o Johan estava machucado, se estava suspenso. Acabei esquecendo de ver. O Bragantino não jogou na rodada passada, eu acabei me desligando. Não sei, o Johan não está aparecendo aqui. Não sei o que pode ter acontecido. Não está suspenso, não tá nada. Mas enfim, você vai ter o Arthur, você vai ter o Ítalo. Acho que realmente o Bragantino vem com o time titular, então eu acho que é pesado ali pro Tadeu. A gente não sabe como pode acabar esse jogo, então já vou cortar o Tadeu, tá? Mesmo tendo a recorrência dele bem alta. O César do Juventude, a mesma coisa, tá? Fortaleza se classificou agora, ganhou do Colo-Colo. Eu já vinha falando que o Fortaleza com o time titular é um time que está em crescente. Juventude fora de casa tende a se defender, mas até depende do primeiro gol que leva, né? Enfim, todas essas coisas. Então também acho que não vale muito a pena a gente contar com o César, né, do Juventude por enquanto, tá? Então já estou fazendo o corte aqui. O Fábio do Fluminense, eu acho até que é um goleiro que tem potencial, tá? O Flamengo vem cedendo defesa mesmo, mas cara, botar goleiro contra o Flamengo é meio 880, porque o Diniz é o seguinte, né? O Diniz joga muito pra cima. Contra o Flamengo, até, se lembra, né? Contra lá o São Paulo, que ganhou o Flamengo, que empatou 0-0. O Diniz foi um dos primeiros que conseguiu segurar o Flamengo. E o goleiro, inclusive, do São Paulo explodiu. Pode ser um jogo que o Fábio vá explodir, se o Diniz jogar na defesa. Mas é aquilo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, como tem um risco grande, e a gente tem outros goleiros ali para saldo, eu vou cortar o Fábio nesse primeiro momento, tá? Vou fazer aqui o corte nele. O Ronaldo, a mesma coisa. O Atlético Goianiense contra o Internacional. Cara, o Atlético Goianiense fora de casa é um time bem fraco, cede bastante para meia, é um time que sofre uma pressão grande, jogando fora de casa não é das melhores. Também vou cortar o Ronaldo, a gente tem visto lá que o Atlético Goianiense tem feito 4, 5 defesas, mas tem tomado pelo menos 2 gols. Então já cortei o Ronaldo. Aí, ó, a nossa lista, que estava gigante, ela já cai para 8. Ainda é bastante coisa. A gente tem que fazer 3 cortes. O Eberson, eu vou deixar. Vamos olhar aqui a tabela de novo de saldo de gol, né? Expectativa de gol. Cara, Atlético Mineiro entra. Fortaleza, não sei. Vou deixar aqui em aberto. Corinthians, eu acho que entra. Porque além do saldo de gol, da expectativa de gols, você tem aqui uma recorrência forte de conquistado, né? Um time que em casa o goleiro trabalha bastante. Contra o América Mineiro pode ser que realmente o América Mineiro finalize, né? Tente alguma coisa. Então vou deixar aqui o Corinthians, tá? Esse SG eu acho até um pouco perigoso, mas jogando em casa o Corinthians geralmente tem uma força bem interessante. Daniel, vou deixar também, tem uma recorrência de conquistada boa, tem a questão do SG, né? Pega o Atlético Goianiense. Então acho que aqui são os nossos top 3. Então a gente tem que escolher 2 entre o Wallace, Jandrei, Jailson, Cleiton e Gatito Fernandes, tá? Bom, como botafoguense, eu sei a falha enorme que o Botafogo tem no lado direito ali com o Saravia, tá? Então isso faz com que o Botafogo seja bem frágil na defesa, porque é justamente em cima do lado do Saravia que a linha de defesa acaba sendo quebrada. E quem vai jogar ali é o Igor Paixão, que é um jogador muito rápido, muito ágil e tal. Então,
Eu já vou cortar o Gatito. Eu acho que o Gatito vai trabalhar, mas eu não acho que o Gatito tenha grandes oportunidades de saldo, tá? Nessa brincadeira, quem eu vou deixar? Eu vou deixar o Jailson como um goleiro mais ousado. Na rodada passada a gente estava falando dos goleiros mais ousados também, né? A gente até falou do Cássio, né? O Cássio pode ser o goleiro mais ousado da rodada. Eu acho que tem uma chance é um clássico, pode acabar 1-1, 0-0, e o Cássio fez 6 defesas, acabou o jogo com 5 pontos, né? Então, para mim, você pega o América Mineiro contra o Botafogo, o Botafogo nem é de finalizar muito, e o Jailson saiu com 4, né? E no jogo contra o São Paulo, que era um clássico, cadê? O Jandrei fez 5. Então, eu acho que o Jailson pode ser o goleiro mais ousado da rodada. Então a gente tem Everson, Cássio, Daniel e Jailson, são 4. E aí fica Maxi Wallaf, Jandrei e Cleiton. Vou cortar o Cleiton, tá? Apesar do jogo ser contra o Goiás, pode segurar um saldo. Eu acho que o Goiás pode tentar se defender, tentar jogar uma bola, apesar do que contra o Flamengo não deu muito certo, tomou um gol aí, foi pra cima. Então esse ir pra cima, que não adiantou muita coisa, mas uma coisa é você ir pra cima contra um Flamengo que tava com um time bem organizado. Outra coisa é você ir pra cima do Bragantino, né? O Bragantino, eu acho até que pode ganhar o jogo e acho que pode ganhar bem, inclusive acho que pode ser um jogo do Arthur, pode ser um dos melhores jogos do Arthur até então, mas eu acho que se expõe muito, e nesse de se expor muito pode ser que o Goiás vá lá e faça um gol. Então, ainda mais se o Goiás jogar mais na retranca, quebra, né, a brincadeira. Porque quando a gente pega aqui o São Paulo, Flamengo e Goiás, o Hugo não teve uma defesa sequer, tá? Então esse que é meu medo, o Hugo ter 2 defesas, aí toma um gol e o Cleiton se quebra todo. Então eu tô cortando o Cleiton. Aí a gente fica com Everson, Cássio, Daniel, Jailson, Maxi Wallaf e Jandrei. Fortaleza e São Paulo tem a mesma expectativa aqui de saldo. Quando a gente olha a recorrência, o Juventude praticamente não está cedendo, né, defesa. E quando a gente pega o Ceará tem cedido, tá? Defesa. O Ceará tem finalizado, tal, tá com uma dificuldade. Quando a gente desce aqui, para a recorrência de saldo de gol, o que a gente enxerga? A gente vê Avaí, Atlético Goianiense e Cuiabá e Atlético Paranaense cedendo saldo. América Mineiro cedendo saldo jogando fora de casa. Então você já tem o Corinthians aqui que a gente está falando, o Cuiabá a gente não colocou, a gente já tem o Everson, a gente já tem o Daniel. A gente ficou entre o Wallaf e o Jandrei. E nessa brincadeira, apesar de eu achar que o goleiro do Fortaleza tem mais chances de saldo do que o goleiro do São Paulo, o Ceará ele se joga mais ao ataque do que o próprio Juventude. Então acho que pode ficar mais ou menos ali. Se você quer um goleiro que pode segurar um SG para fazer algumas defesas, seria o Jandrei. Se você quer um goleiro um pouco mais seguro, né, teoricamente mais seguro, menos para defesa e mais para SG, fica o Jandrei. Como a gente já está com o Everson e a gente já está com o Daniel e o Cássio e o Donelli ali meio que para um SG, vamos colocar um goleiro médio. Fica aí a sexta opção do Maxi Wallaf, principalmente para quem está sem cartoleta, então é um bom goleiro para se colocar, tá? E entra o Jandrei aí do São Paulo como uma das opções para defesa, tá? O Ceará fora de casa é um time realmente que vem cedendo defesas, tentando finalizar, né? Não se defende tanto, e eu acho que o Jandrei pode acabar indo bem. Já se você quiser o Fortaleza, né? Como eu falei, para talvez um saldo pode acontecer. Lembrando que o Juventude, quando jogou fora de casa nos últimos jogos, em todos eles ele acabou fazendo gol. Somente, né, em 40% dos jogos que fez nos últimos 5, não furou o SG adversário. Contra o Palmeiras, aí era mais o Palmeiras, né? Então é um time mais organizado. O Fortaleza ainda está, né, nessa organização defensiva.
O São Paulo em casa, vira e mexe, segura um saldo ou outro, o Ceará vem cedendo mais do que o Juventude. Então, lembrando, tanto o Jandrei quanto o Ala fecha o bom, estou colocando o Jandrei para um pouco mais de SG, mais algumas defesinhas. Beleza? Então, ó, fizemos a qualificação de vários goleiros, falamos aqui de vários goleiros que são bons. Se você gostou de algum goleiro, se eu falei algum goleiro que você estava pensando, estuda um pouco mais a fundo sobre esse goleiro, se vale a pena ou não vale a pena. Tá? Aqui a gente está fazendo uma visão macro, né? Apesar de 40 minutos de vídeo que está batendo agora, a gente consegue fazer uma visão mais macro. Então escolhe bem seu goleiro. Lembra que o Max Wallace foi cortado agora no final, mas é uma boa opção pelo preço. E ficaram Everson, que tem a chance de SG e também defesa. Cássio, que tem a questão de SG e também defesa. Lembrando que os goleiros do Corinthians, jogando em casa, em todos os últimos 3 jogos que fizeram mais de 6 defesas. Daniel do Inter também com SG e tem um pouquinho de recorrência ali de defesa conquistada. Jailson como goleiro mais ousado da rodada. E o Jandrei, né, o Ceará vem cedendo um saldo. É um goleiro também ousado, né, mas o São Paulo tem um sistema defensivo que está funcionando, né, em alguns jogos. E pode fazer com que o Ceará finalize e o Jandrei saia com boas defesas. Tá? Aquele goleiro para SG mais defesa. Aquele SG nervoso, né, que você fica torcendo para acabar o jogo. Beleza, galera? Esse vídeo do goleiro foi um pouquinho mais longo, né? Tinha mais goleiros também, mais opções, mas acho que também foi bem explicativo, bem rápido. Fui batendo de 1 a 1 pra gente chegar nas melhores opções. Não esqueça de deixar o like, seu comentário e, caso queira fazer parte da degustação, lembra que é R$2, tá? Você contrata agora e fica a rodada 8, 9 e 10. Acabando a degustação, você tem um desconto de 50% em cima do valor do plano atual. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa rodada e até o próximo vídeo.